Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 25 de julho de 2025, é sexta, e todas as sextas são dias regidos por Vênus, que é a nossa deusa Afrodite, a nossa deusa do amor. Então é um bom dia ali para a gente se conectar com os nossos desejos, com o que a gente acha belo, com o que a gente acha bonito, com qualquer tipo de atos, né, de práticas que envolvem amor e prazer. No céu de agora, a Vênus ela está no signo de Gêmeos, bem mental, então valorizando essas trocas de ideias, principalmente a partir da leveza, da curiosidade. Então, favorecendo muito essa questão do diálogo e pensando que o regente de Gêmeos é Mercúrio, e Mercúrio está retrógrado, pode ser uma retomada ali de interesses artísticos, criativos. Então, hoje, depois, o último aspecto, na verdade, não é o último aspecto, o aspecto que vai fazer amanhã vai ser com a Vênus, mas ao longo do dia, ali depois do meio-dia, a Lua já vai fazer esse sextil com a Vênus, então favorece muito essas práticas. Mas vamos começar pelo começo. Então a Vênus ela vai ficar no signo de Gêmeos até o dia 31, quando ela ingressa no signo de Câncer. Então, enquanto ela está no signo de Gêmeos, acho que a gente aproveitar, o Gêmeos ele tem essa qualidade da mutabilidade, né? Os signos mutáveis, eles têm essa capacidade de adaptação. Então, Virgem, Sagitário, Peixes. Só que Gêmeos, como é um signo de ar, do mental, dos pensamentos, das ideias, é mais leve ainda. Então, traz uma certa fluidez dentro das relações, dentro dos desejos, talvez alguns questionamentos também, até pensando que a Vênus acabou de fazer uma quadratura com Marte, então pode ter tido alguns conflitos ali nessas relações, nos desejos, nesses temas que a Vênus rege, tá? A Vênus ela fica bem no signo de Touro e de Libra, onde ela tem mais essa capacidade de expressão dos prazeres terrenos, dessas questões estéticas, de harmonia, de equilíbrio. Também fica exaltada quando está no signo de Peixes, que traz essa conexão ali do amor nesse aspecto até espiritual, transcendental. E ela tem o seu júbilo ali na casa 5. Então, a casa que a Vênus se sente mais confortável, se sente mais feliz, mais alegre, é a casa que está relacionada com as artes, com os hobbies, com o prazer, sexualidade, diversão, os romances, os flertes. É, então, pensando que toda sexta, para a gente honrar a Vênus, né, honrar essa deusa em nós, de alguma forma, a gente se conectar com esses temas que envolvem a nossa autoexpressão, que envolve esse prazer, tá? Então, bom dia ali, então, voltando, né, como a Vênus tem gêmeos, principalmente nesse aspecto mental, de aprendizados, tá? Então, é isso. Deixa eu ver se tem algo mais. Então, desde ontem, a Lua, ela já está nova, né? Então, ela saiu do signo de Câncer, ela estava minguando, ela ingressou no signo de Leão, ela encontrou o Sol, então teve esse casamento ali, teve esse acordo. Então, agora ela segue nova. A gente pode considerar ali uma semana que ela tá nova, e esse momento que a Lua encontra o Sol, ela ainda tá invisível no céu. Então, ainda é um momento mais de introspecção, de reflexão, pensando assim que quando a Lua encontra o Sol, ela recebe essa energia solar sendo esse símbolo de visão, de consciência, de iluminação. Então, é como se você recebesse os insights, essa intuição solar, né? A Lua tendo essa qualidade receptiva. E aí, pelos próximos cerca de 30 dias, é a gente buscar experiências para trazer essa consciência para o corpo, sabe? Então ali eu percebi que eu tô me sentindo muito insegura. Eu percebi a minha falta de vitalidade. Eu percebi o meu medo de julgamento. Então agora a lua que simboliza o nosso corpo, as nossas emoções, a gente vai em busca desses eventos, dessas experiências mesmo, tá? Então ontem eu já trouxe a análise da alunação para cada um dos signos ascendentes, também tem lá no Instagram. Então, olhem a partir ali daqueles temas. O que que você pode inovar? O que que você pode iniciar? Lembrando que as características gerais de Leão vão voltar, gente, para a questão da autoexpressão, da autoridade, da consciência de nós mesmas, dessa capacidade de liderança, de autogoverno, tá? Então, traz questões nesse sentido.
Deixa eu ver o que é mais que eu escrevi. Então, a Lua segue no signo de Leão, então é regida pelo Sol, então a gente vai em busca dessa iluminação solar. É, lembrando que a Lua vai falar sobre o nosso corpo, o ritmo, o clima, o humor do dia. Então, o signo de Leão sendo esse fogo fixo, é a gente se aprofundar ali no que nos aquece, no que nos traz calor, no que nos ilumina, esse sol interior. Ontem eu fiz aula de yoga e a prática foi bem a saudação do sol. Então, também teve algumas respirações solares, enfim, acho que todas as práticas que envolvem essa ativação do plexo solar durante a lunação, principalmente domingo, que é um dia regido pelo sol, então ali pode ser uma boa oferenda assim solar, né? Essa conexão ali com esse nosso sol interno. E qualquer tipo de práticas assim que envolve essa capacidade de autogoverno, de liderar nós mesmas, sabe? Desse foco em nós, dessa centralização, dessa consciência ali desse nosso poder, sabe? De alguma forma a gente está honrando o nosso sol. Então é isso. Por esses próximos dias, né? Essa alunação, a gente pode pensar nessa busca, então, pelo nosso sol interior. Essas questões, como eu já mencionei, de criatividade, liderança e sucesso, tá? 3h33 da madrugada, o Sol, que está regendo a Lua, que está regendo Mercúrio, então também influencia nesses temas, né? Também reflete nesses temas. A Lua falando sobre o nosso corpo emocional, Mercúrio sobre a nossa mente, ideias, comunicação. Então, o Sol, esse símbolo de visão, de consciência, de autoridade, fez uma oposição, né, encarou de frente ali Plutão, que é Hades na mitologia, que é esse deus do submundo que está no signo de Aquário. Então, eles estão em signos opostos. Leão é um signo de fogo fixo, Aquário é um signo de ar fixo. Então, ali tem um embate. Enquanto o leão simboliza esse centro, Aquário seria essa descentralização do poder. O Sol em Leão então representa muito essa autoridade sobre nós mesmos. Plutão em Aquário, ele pode trazer todas essas formas em que a gente se sente que o nosso poder ele está sendo manipulado, que a nossa vontade está sendo controlada. Pensando nos assuntos aquarianos, então, nos nossos próprios pensamentos obsessivos, as nossas compulsões mentais, a compulsão ali por redes sociais, por tecnologias. é, que mais? Deixa eu ver que eu anotei aqui. Também as nossas inseguranças em relação a grupos, comunidades, coletivos, né? Também traz questões nesse sentido. Então, eu penso um momento ali, então, sol iluminando esse submundo, iluminando o que precisa dessa morte, do que precisa dessa transformação, né? Então, esse momento ali de enxergar isso, onde eu estou sendo controlada, onde eu não estou expressando o meu eu. E então é o momento de deixar morrer esse controle, ou toda tentativa assim de controle, sabe? De manipulação, de poder, de delegar o nosso poder para o outro. Me vem muito a carta do diabo, né? Que na verdade é uma construção que nos domina. E esse aspecto sombrio, quando bem canalizado, ele pode ser utilizado a nosso favor. Então, por exemplo, a gente tem uma pulsão de morte. Então, a gente pode utilizar isso para matar essas partes negativas de nós mesmos, por exemplo, né? Matar ali os nossos demônios, entende? Então, a gente pode utilizar isso de uma forma criativa. Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, eu penso que é isso, né? O momento de iluminar essas sombras que tentam controlar a nossa vontade, o nosso eu verdadeiro, o nosso eu mais profundo, mais íntimo, né? Então, olhar para essa necessidade de ser amada, de ser validada, né? De não se sentir aceita, essa vergonha também. O orgulho também, que é um assunto muitas vezes leonino, solar. Então, olhar para essas questões que, na verdade, você não está sendo você, entende? Você não está irradiando a partir do seu centro. Porque quando a gente está centralizada em nós mesmas, a gente não espera por validação. Tudo bem se vem aplausos,
Mas quando a gente está sendo nós mesmos, a gente está presente, a gente está consciente, aquilo por si só já é nutridor, já irradia, já ilumina, principalmente a nós mesmas, né? Então, coragem para enfrentar mesmo esse diabo interno, né? Também pode trazer essas questões de medo de ser vista, medo de exposição, medo do sucesso, né? Medo do olhar do outro sobre nós também, sobre esse julgamento do outro sobre nós. Pensando num sentido macro, né? Às vezes pode trazer também revelações, sobre líderes, celebridades, que são representações do sol, né? O sol representa figuras de autoridade, de sucesso, né? Então, às vezes, questões também tecnológicas vêm à tona, de controle de informação, que também é um assunto do Plutão em Aquário. Então, alguns temas que podem vir, mas num nível micro, né? Eu penso muito a gente percebendo, cara, eu não tô, me expressando porque eu tô com medo de como a pessoa vai me ver, sabe? Ou eu não divulgo meu trabalho, eu não posto isso, eu não faço o que eu gosto por conta do outro, né? E quem são esses outros, né? Que a gente mesmo cria de alguma forma, a gente projeta, né? 11h58, a Lua em Leão, ela vai fazer uma conjunção com Mercúrio retrógrado em Leão. Então, a Lua se junta a Mercúrio, eles se fundem ali. Então, a Lua recebe essas características, essas representações do Mercúrio retrógrado em Leão. E o que que isso pode trazer? Essa retomada, então, de ideias, de projetos, de formas de comunicação, de práticas, principalmente que a gente deixou para trás, né? Do passado, eh, que de alguma forma a gente deixou de lado mesmo, né? Então, às vezes, a gente pode ter uma revisão ali da forma como a gente está se comunicando, como a gente está se expressando, essas questões, assim, de como a gente quer ser vista, de como a gente quer ser reconhecida, nossa marca pessoal. Acho que eu também trouxe nos outros dias sobre Mercúrio retrógrado essa questão de práticas de presença, né? De trazer sua energia para o aqui, para o agora. Também eu acho que é um momento muito legal para retomar cursos, qualquer tipo assim de prática que envolve autoexpressão, né? Performance. Então eu voltei a fazer aula de dança, tô querendo voltar a fazer aula de teatro que eu fiz por uns meses, né? Essa questão mais da escrita mais autoexpressiva também. Eu acho que essa coragem mesmo, né, de aparecer, de ser vista. Enfim, perceber então o que está vindo assim para ser retomado, né? Às vezes pode ser, por exemplo, também uma coisa que tem me dado vontade é pintar meu cabelo de loiro. Isso é uma coisa muito, né, Vênus em Gêmeos, regida por Mercúrio retrógrado. Então, às vezes você retoma alguma coisa assim estética, sabe? Algum um estilo de se vestir. Adereços ali, né? E pensando que o leão, ele está relacionado com as cores amarelo, dourado, né? Essa cor do ouro ali. Então, às vezes a gente se interessa ou por essas roupas assim, de animais assim, né? De animal. Essa estética ali, né? Agora eu esqueci a palavra. Não é textura. Mas enfim, vocês entenderam, né? Então, algumas ideias do que pode vir. Então, eu penso que é isso para o céu do dia de hoje. Depois ali das 11h58, não tem mais aspectos do dia. O próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser amanhã, 8h02, que vai ser um sextil com a Vênus em Gêmeos. Então, depois do meio-dia, a Lua já arruma para esse encontro, para esse apoio, para essa troca, né? Que é o tom que o sextil dá. Esse encontro com o que gosta, com o que ama, com o que deseja. Então, eu penso que hoje está muito bom, assim, para conversar, para socializar, para ir, né, em eventos assim artísticos, criativos. Então, muito bom para isso. Inclusive, o meu professor de magia astrológica, ele vai fazer um evento hoje gratuito, em que ele vai falar sobre o livro que ele traduziu. Então, tem muito a ver também com esse trânsito. Para quem for de Curitiba, vai ser lá na Saturnália. E também veio isso para mim de muito rever algumas aulas de curso, sabe?
de algumas coisas que eu meio que deixei de lado também. Enfim, algumas ideias aí para vocês. Eu acho que é isso para o céu do dia de hoje. Então, a lua nova ainda é um momento, assim, de alguma forma, de um encerramento de ciclo para poder se abrir para o novo, né? Então, a lua, ela está muito próximo do sol. E eu sempre trago isso na lua nova, que a lua, quando ela está muito próximo do sol, ela está combusta. Quer dizer que a gente não vê ela, não enxerga. Então, à medida que ela vai se afastando do sol, principalmente na fase crescente, é que a gente consegue enxergar no céu. Então, a gente consegue agir mais em direção do que a gente quer aqui na Terra, tá? Porque senão a gente não consegue enxergar, né? A gente não tem essa força muitas vezes, porque o sol ofusca, essa luz ofusca, né? Então é mais um momento assim de que ainda reverbera essas questões da lua minguante de introspecção, de reflexão. Por isso que na astrologia eletiva, que é um ramo de estudo da astrologia para escolher o melhor momento para fazer algo, a regra geral é se a gente quer fazer algo no sentido de crescer, desenvolver, lançar é fazer na lua crescente. Então, que tem, as coisas tendem a crescer, né? A gente faz na lua minguante só quando quer que as coisas minguem, né? Cortar comportamentos. E a lua cheia, como ela é uma oposição, muitas vezes ela traz dificuldades, né? Ela traz desafios ali, né? Então, a lua crescente, principalmente quando tem um aspecto bom ali com o sol, seria esse melhor momento, né? E sempre depende também do assunto. Então, se é assunto artístico, é melhor ter um bom aspecto com a Vênus. Enfim, acho que é isso para o dia de hoje. Então, essa alunação é o momento da gente olhar para esse nosso sol interno, para esse nosso leão interno, essa nossa força, essa capacidade de autoridade, de liderança sobre nós mesmos, retomar muito esse nosso brilho, essa nossa autoexpressão, essa nossa coragem. Então, pensem aí nessas práticas, pensem nesses momentos que vocês já se sentiram autoconfiantes, aquecidas, seguras de si mesma, e traz isso para você, né? Trazer isso para o seu dia a dia, trazer isso para suas práticas, retomar tudo isso, tá? Então, é isso para o céu, para o dia de hoje. Se vocês tiverem interesse em fazer leitura de tarô, de astrologia comigo, tem mais informações lá no meu Instagram. E todos os dias tem o horóscopo do dia lá no canal de transmissão do Instagram. E eu republico também essa versão em áudio e em vídeo no YouTube e no Spotify. E também no Twitter, normalmente eu sempre posto ali o que eu tô lendo, posto algumas reflexões e também notícias sobre o dia astrológicas, né? E às vezes outras coisas também por lá. Então é isso, uma boa sexta para nós.